Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Ninguém no shopping sabia, mas aquela madrugada mudaria um destino para sempre. Os corredores espelhados refletiam apenas escuridão, e o eco dos próprios passos parecia sussurrar segredos nas paredes vazias. A única luz vinha de uma vela pequena, derretendo aos poucos sobre uma tampa de garrafa PET. A parafina derretida formava pequenas lágrimas brancas que escorriam como o tempo que insistia em passar. Sentado no chão frio do mármore, Rafael segurava um caderno surrado, com páginas amareladas pelo tempo e pelo uso. As bordas estavam gastas, como se tivessem sido tocadas 1000 vezes por mãos esperançosas. Suas olheiras profundas denunciavam noites sem descanso, mas havia algo maior em seu olhar castanho, um sonho que nem toda a escuridão do mundo conseguia apagar. Seus dedos calejados moviam-se com precisão entre fórmulas de física e equações matemáticas. Cada número escrito era uma pequena vitória contra o destino que parecia já traçado. O uniforme azul marinho do shopping estava amarrotado, manchado pelo suor de 12 horas ininterruptas de trabalho. Mas ali, naquele momento silencioso, Rafael não era apenas um segurança, era um sonhador armado com conhecimento. A chama da vela tremia a cada corrente de ar que entrava pelas frestas das portas de vidro. O cheiro de parafina queimada misturava-se ao ar-condicionado desligado, criando uma atmosfera quase sagrada. Era seu ritual noturno. Quando o shopping fechava e o mundo dormia, ele acordava para seus verdadeiros estudos. Do outro lado do corredor, escondido entre as sombras das colunas de mármore, um homem observava em completo silêncio. Terno italiano impecável, sapatos de couro reluzentes que custavam mais que 3 salários de Rafael, relógio suíço no pulso. Eduardo Mendes era o dono daquele império de consumo, mas ninguém poderia imaginar que, com uma única assinatura, ele movimentava mais dinheiro do que aquele rapaz veria em 10 vidas inteiras. Havia saído naquela noite para uma inspeção surpresa, desconfiado de alguns relatórios de segurança. Mas o que encontrou ali, naquele teatro improvisado de luz e sombra, foi completamente diferente do que esperava. Seus olhos acostumados aos números frios dos balanços financeiros agora contemplavam algo que não tinha preço: a pura determinação humana. A cada página virada do caderno gasto, a chama da vela projetava sombras dançantes no rosto cansado do jovem. As equações pareciam ganhar vida na parede, como se fossem sonhos materializados na arquitetura fria do shopping. Eduardo sentiu um aperto no peito, uma sensação que não experimentava há décadas. Rafael Santos havia crescido na cidade de Tiradentes, onde os sonhos costumam morrer antes mesmo de nascer. Filho de Conceição, uma mulher que limpava casas desde os 14 anos e de um pai que desapareceu quando ele ainda engatinhava, aprendeu cedo que a vida não dava nada de graça. A casa onde morava com a mãe e o irmão mais novo, Lucas, de apenas 12 anos, era um testemunho da luta diária. 2 peças pequenas, um banheiro minúsculo e paredes que pareciam suspirar com o peso das dificuldades. Conceição trabalhava em 3 casas diferentes durante o dia, voltava exausta à noite, mas sempre perguntava sobre os estudos dos filhos. "Meu filho", dizia ela, com as mãos ásperas de tanto detergente e cloro, "a única herança que posso deixar para vocês é o estudo. Não desperdicem." Rafael nunca desperdiçou. Durante o ensino médio, quando seus colegas saíam para festas ou ficavam na esquina, ele estava em casa com os livros emprestados da biblioteca da escola. Suas notas eram sempre as mais altas da turma, e os professores viam nele uma promessa rara. Mas as promessas de meninos pobres costumam se quebrar contra a realidade. Quando terminou o 3º ano, a conta de luz chegou com 2 meses de atraso.
Conceição havia perdido um dos empregos. A patroa disse que não precisava mais de faxineira, mas, na verdade, descobrira que estava pagando mais que o necessário. Rafael viu a mãe chorar pela primeira vez naquela noite, escondida no banheiro, pensando que ninguém via. Foi quando decidiu que não podia mais apenas sonhar, precisava agir. O emprego de segurança no Shopping Jardim Sul apareceu através de um conhecido. Trabalho noturno, salário mínimo, mas que permitiria estudar durante o dia. O plano era simples: trabalhar à noite, estudar de manhã, dormir à tarde e repetir o ciclo até conseguir entrar numa universidade pública. Mas a vida tinha outros planos. Conceição ficou doente. Uma pneumonia que se recusava a ir embora, medicamentos caros, consultas particulares porque o SUS estava sobrecarregado. O dinheiro que era para o cursinho pré-vestibular foi direto para a farmácia. Foi quando Rafael descobriu que podia estudar sozinho. Comprou livros usados no sebo da região, baixou videoaulas quando conseguia a internet emprestada do vizinho e transformou as madrugadas silenciosas do shopping em sua sala de aula particular. A vela surgiu quando a conta de luz foi cortada pela terceira vez. Conceição havia escolhido entre luz e remédio, e o remédio ganhou. Rafael poderia ter desistido naquele momento. Poderia ter aceitado que seu destino era ser mais um jovem da periferia sem perspectiva. Mas algo dentro dele se recusava a apagar. Eduardo Mendes não era apenas rico, ele era o tipo de homem que define o que é riqueza. Seu apartamento de cobertura nos Jardins tinha vista para toda a cidade, como se ele fosse o dono não apenas de seus negócios, mas da própria paisagem urbana. Acordava todas as manhãs às 6, tomava seu café colombiano especial enquanto lia relatórios financeiros e seguia uma rotina milimetricamente calculada. Aos 52 anos, havia construído um império que começou com uma pequena loja de departamentos herdada do pai. Agora, era dono de uma rede de shoppings que se espalhava por todo o estado. Números, planilhas, lucros e perdas. Essa era a linguagem que dominava com fluência absoluta. Mas naquela noite de terça-feira, algo estava diferente. Os relatórios de segurança do Shopping Jardim Sul mostravam discrepâncias pequenas, mas constantes. Nada alarmante, mas Eduardo não havia chegado onde estava ignorando detalhes. Decidiu fazer uma visita surpresa, algo que não fazia há anos. Vestiu uma roupa mais simples, jeans e camisa polo, e dirigiu seu Mercedes discretamente até o estacionamento do shopping. Queria observar sem ser reconhecido, entender se havia realmente algum problema ou se era apenas paranoia administrativa. Foi quando viu a luz. Uma pequena chama tremulante num dos corredores principais, onde deveria haver apenas escuridão. Seu primeiro pensamento foi sobre segurança. Incêndio, vandalismo, invasão. Aproximou-se com cuidado, preparado para chamar a polícia se necessário. Mas o que encontrou o desarmou completamente. Um jovem uniformizado, sentado no chão como se fosse a coisa mais natural do mundo, estudando à luz de uma vela caseira. O contraste era brutal. O mármore caro sob o corpo cansado, as lojas de grife fechadas ao redor e ali, no meio de tudo, alguém transformando o templo do consumismo em biblioteca pessoal. Eduardo ficou observando de longe, escondido atrás de uma coluna. Viu como Rafael manuseava os livros com cuidado reverencial, como se fossem tesouros. Viu como fazia anotações meticulosas nas margens, aproveitando cada centímetro do papel. Viu como, de tempos em tempos, massageava os olhos cansados, mas não parava de estudar. Era como assistir a um filme sobre determinação. Eduardo, que estava acostumado a ver pessoas implorando por oportunidades em sua empresa, agora via alguém criando suas próprias oportunidades no silêncio da madrugada. Quando finalmente se aproximou, tentando parecer casual, sua voz saiu mais embargada que gostaria. Desculpe interromper.
Mas por que você está estudando com uma vela? Shopping que havia criado, com suas lojas caras e corredores imponentes, de repente parecia pequeno perto da grandeza daquele sonho sendo cultivado no chão frio. Pensou em seu próprio filho, que havia desistido da faculdade no segundo semestre porque não via sentido em estudar, mesmo tendo todas as oportunidades do mundo. Como você se chama? Rafael Santos, senhor. Rafael, você sabe quem eu sou? O rapaz fez que não com a cabeça, genuinamente sem ideia. Eu sou Eduardo Mendes, dono deste shopping. Rafael arregalou os olhos e começou a se levantar rapidamente, tropeçando nas palavras. Senhor Mendes, Desculpe, não sabia. Se o senhor quiser me demitir, eu entendo, mas por favor, senta, Rafael. Não vim aqui para te demitir. Vim aqui porque... Eduardo fez uma pausa, procurando as palavras certas. Vim aqui porque fazia tempo que não via algo tão bonito quanto isto. Apontou para o caderno, a vela, todo aquele cenário improvável. Você quer mesmo fazer engenharia? Mais que tudo, senhor. Quero construir casas populares, projetos que ajudem pessoas como eu. Quero provar que é possível sair da pobreza sem perder a dignidade. Eduardo sentiu os olhos marejarem. Quando foi a última vez que havia ouvido alguém falando de sonhos com tanta convicção? Quando foi a última vez que viu determinação de verdade, não apenas ambição vazia? Ficaram conversando até quase o amanhecer. Eduardo ouviu sobre Conceição, sobre Lucas, sobre os planos de Rafael para o futuro. Contou um pouco sobre sua própria história, sobre como havia começado pequeno e crescido através de trabalho duro. Mas, principalmente, escutou. Quando o sol começou a nascer pelas clarabóias do shopping, Eduardo se levantou com uma decisão tomada. Rafael, quero te fazer uma proposta. As palavras ecoaram pelo corredor vazio como um eco de esperança. Rafael olhou para Eduardo com uma mistura de curiosidade e apreensão. Em sua experiência de vida, propostas vindas de pessoas poderosas raramente eram boas para pessoas como ele. Que tipo de proposta, Sr. Mendes? Eduardo respirou fundo. Estava prestes a fazer algo que ia contra todos os protocolos de sua empresa, contra toda a lógica empresarial que havia seguido por décadas. Mas havia aprendido, naquela madrugada única, que às vezes o coração precisa falar mais alto que a planilha. Primeiro, quero que você mantenha seu emprego aqui, mas com um aumento significativo no salário. Segundo, vou pagar uma bolsa integral para você fazer cursinho e depois a faculdade de engenharia. Terceiro, quando você se formar, quero oferecer uma posição na área de projetos da minha empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael ficou olhando para Eduardo como se ele estivesse falando em uma língua estrangeira. Suas mãos começaram a tremer, não conseguindo processar o que estava ouvindo. Senhor, eu não entendi direito. É simples, Rafael. Você me mostrou algo que eu havia perdido. A lembrança de por que comecei tudo isso. Não foi pelos números, foi pelas pessoas. Você me lembrou que, às vezes, investir em alguém é o melhor negócio que se pode fazer. Rafael tentou falar, mas as palavras se recusavam a sair. Os olhos se encheram de lágrimas que ele tentava conter. Por que, Senhor? Por que o Senhor faria isso por mim? Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que não dava há muito tempo. Porque você me mostrou que ainda existem pessoas dispostas a estudar à luz de uma vela para realizar um sonho. Porque você não me pediu nada, não esperava nada, mas mesmo assim não desistiu. Porque eu preciso acreditar que ainda existem pessoas como você no mundo. Mas eu não sei nem como agradecer. Não precisa agradecer agora. Precisa estudar, se formar e um dia ajudar outras pessoas como você está sendo ajudado hoje. Essa é a única forma de pagamento que quero. Rafael não conseguiu mais conter as lágrimas. Chorou como não chorava desde criança. Um choro de alívio, de gratidão, de incredulidade.
Toda a pressão dos últimos meses, todo o cansaço, toda a preocupação com o futuro saiu naquelas lágrimas silenciosas. Tenho uma condição, disse Eduardo, com um tom mais sério. Rafael enxugou os olhos rapidamente, preparado para qualquer coisa. Você não pode contar para ninguém de onde veio essa oportunidade. Oficialmente você ganhou uma bolsa de estudos por mérito acadêmico. Não quero que isso vire manchete de jornal ou vire marketing para a empresa. É entre eu e você, entendeu? Entendido, senhor. Mas posso perguntar, como o senhor vai explicar isso para o pessoal da empresa? Deixa isso comigo. Eu tenho meus métodos. Eduardo se levantou, ajeitou a roupa e estendeu a mão para Rafael. Bem-vindo ao primeiro dia da sua nova vida, engenheiro Santos. Rafael apertou a mão oferecida, ainda sem conseguir acreditar completamente no que estava acontecendo. A vela havia se consumido completamente durante a conversa, mas o corredor do shopping estava agora iluminado pela luz natural do amanhecer que entrava pelas clarabóias. Senhor Mendes, e se eu não conseguir? E se eu decepcionar o senhor? Eduardo parou na porta e olhou para trás. Rafael, qualquer pessoa capaz de transformar um shopping fechado numa sala de estudos à luz de vela já provou que pode conseguir qualquer coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre você. Os meses que se seguiram foram como viver em um sonho acordado. Rafael manteve seu emprego no shopping, mas agora com um salário que permitia pagar todas as contas da casa com folga. Conceição pôde finalmente cuidar da saúde direito, com consultas particulares e medicamentos de qualidade. Lucas ganhou material escolar novo e até conseguiu se matricular num curso de informática. Mas a maior mudança estava na rotina de Rafael. 3 manhãs por semana frequentava o melhor cursinho pré-vestibular da cidade, pago integralmente pela Bolsa de Mérito Acadêmico que havia ganhado. As tardes eram dedicadas ao estudo individual, agora com livros novos, numa mesa de verdade, com luz elétrica. Luxos que havia esquecido que podiam fazer tanta diferença. O mais impressionante era como Rafael absorvia cada oportunidade como uma esponja ressecada absorve água. Os professores do cursinho rapidamente notaram aquele aluno diferente, mais velho que a maioria, sempre com perguntas inteligentes, que tratava cada aula como se fosse um tesouro. Esse rapaz vai longe, comentou o professor de física com a coordenadora. Nunca vi alguém tão determinado. É como se ele soubesse exatamente o valor do que está recebendo. Eduardo acompanhava o progresso de Rafael através de relatórios discretos que pedia ao RH. Oficialmente estava apenas monitorando o desempenho de um funcionário bolsista, mas a verdade é que se sentia pessoalmente investido no sucesso daquele jovem. As mudanças não eram apenas acadêmicas. Rafael começou a se vestir melhor, a falar com mais confiança, a sonhar mais alto, mas nunca perdeu a humildade nem esqueceu de onde vinha. Toda sexta-feira, sem falta, visitava a biblioteca pública do bairro onde cresceu e dava aulas de reforço para crianças carentes. "Por que você faz isso?", perguntou Lucas um dia, vendo o irmão sair carregado de livros para a biblioteca. "Porque alguém fez por mim, mano. E porque eu quero que outras crianças tenham a chance que eu estou tendo." Conceição observava a transformação do filho com uma mistura de orgulho e espanto. O menino que estudava à luz de vela havia se tornado um jovem homem confiante que falava de universidade como quem fala do próprio futuro, não de um sonho impossível. "Meu filho virou doutor e eu nem vi", brincava ela com as vizinhas. Mas no fundo sabia que aquilo era mais que brincadeira. Era profecia. O vestibular chegou como um furacão esperado. Rafael havia se inscrito em 3 universidades públicas para engenharia civil, todas concorridas. Estudou com a intensidade de quem sabe que aquela era sua única chance real. Na véspera da primeira prova, não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto do quarto, pensando na jornada que o havia trazado até ali.
De uma vela derretendo numa tampa de garrafa PET a uma carteira de vestibulando. Parecia impossível, mas estava acontecendo. No dia da prova, acordou antes do despertador. Tomou o café que Conceição havia preparado com carinho especial. Pão francês quentinho, margarina, café forte. No ônibus a caminho da universidade, passou pelo shopping onde tudo havia começado. As portas estavam fechadas, mas Rafael sabia que lá dentro, no corredor onde estudava nas madrugadas, estava o fantasma de uma vela que havia iluminado muito mais que páginas de livro. As provas foram desafiadoras, mas Rafael sentia-se preparado. Cada questão de física o lembrava das noites de estudo solitário. Cada cálculo matemático era uma pequena vitória contra as estatísticas que diziam que meninos pobres não chegam à universidade. 3 semanas depois, os resultados sairiam. 3 semanas de ansiedade, de expectativa, de sonhos suspensos no ar. Eduardo também estava ansioso, embora tentasse disfarçar. Havia investido não apenas dinheiro, mas emoção naquela história. O sucesso de Rafael havia se tornado, de alguma forma, a validação de sua própria capacidade de fazer a diferença no mundo. A manhã de quinta-feira, 28 de janeiro, começou como qualquer outra, mas Rafael sabia que seria diferente. Era o dia da divulgação dos resultados do vestibular. Acordou às 5 da manhã, muito antes do alarme, com o estômago revirado de nervosismo. Conceição já estava na cozinha, preparando café como se fosse um ritual sagrado. Mãe e filho se entendiam sem palavras naqueles momentos importantes. Ela sabia da ansiedade dele, ele sabia da torcida dela. "Vai dar tudo certo, meu filho", disse ela, servindo o café numa xícara que guardava para ocasiões especiais. "E se não der, mãe? E se eu não passar em nenhuma? Então você tenta de novo ano que vem. Mas vai passar sim, você estudou como ninguém." Às 8 da manhã, os resultados seriam divulgados online. Rafael havia combinado de verificar no cursinho, junto com outros colegas, mas a ansiedade estava insuportável. Decidiu tentar acessar de casa mesmo, no celular precário que conseguira comprar com o novo salário. O site da primeira universidade demorou uma eternidade para carregar. Quando finalmente abriu, Rafael digitou seu número de inscrição com dedos trêmulos. A página carregou devagar, linha por linha, como se o universo quisesse prolongar aquele momento de suspense. Candidato não aprovado na primeira chamada. O coração de Rafael despencou. A primeira universidade, sua primeira opção, havia dito não. Conceição viu a expressão do filho e se aproximou. "E aí, meu amor? Não passei na primeira, mãe, mas ainda tem as outras 2. Tentou soar otimista, mas a voz estava embargada. A segunda universidade, mesma tensão, mesma página carregando devagar, mesmo resultado devastador. Candidato não aprovado na primeira chamada. Agora eram 2 rejeições. Rafael sentou-se no sofá da sala pequena com o celular nas mãos trêmulas. Conceição se sentou ao lado dele, passando o braço pelo ombro do filho. "Ainda falta uma, Rafael. Mãe, e se não der certo? E se eu desperdicei a chance? E se..." "Não fala assim. Vai lá, vê a última." A terceira universidade era a mais concorrida de todas. Rafael havia se inscrito mais por sonhar alto que por expectativa real. Mas agora era sua última esperança. Digitou o número de inscrição pela 3ª vez naquela manhã. A página começou a carregar com a mesma lentidão cruel das anteriores. Rafael fechou os olhos, não conseguia olhar. "Mãe, você olha para mim?" Conceição pegou o celular das mãos do filho e aguardou. Quando a página terminou de carregar, ela ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. "Rafael, não passei, né, mãe? Tá tudo bem, eu tento ano que vem." "Meu filho, você passou." "Como assim?" "Você passou, Rafael. Está aqui, aprovado em 3º lugar geral."
Rafael abriu os olhos e olhou para a tela. Ali estava seu nome, em terceiro lugar numa lista de aprovados para engenharia civil na universidade mais concorrida da cidade. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um grito de Conceição que acordou todo o bairro. Mãe e filho se abraçaram e choraram juntos. Um choro de alegria, de alívio, de vitória contra todas as probabilidades. Lucas chegou correndo do quarto, assustado com os gritos. Que foi? Que aconteceu? Seu irmão passou na faculdade, meu amor. Seu irmão vai ser engenheiro. A notícia se espalhou pela vizinhança como fogo em palha seca. Em poucos minutos, a casa pequena estava cheia de vizinhos, amigos, conhecidos, todos querendo parabenizar o menino que estudava à luz de vela e agora seria doutor. No shopping, Eduardo recebeu a ligação de seu assistente pessoal, que havia sido instruído a acompanhar os resultados discretamente. Senhor Mendes, tenho boas notícias. Rafael Santos foi aprovado em terceiro lugar geral na Unesp para engenharia civil. Eduardo desligou o telefone e sorriu. Pela primeira vez em anos, um investimento havia dado retorno não apenas financeiro, mas emocional. Aquela vela que havia encontrado numa madrugada qualquer havia se transformado em algo muito maior, na prova de que ainda era possível mudar destinos. 5 anos depois, Rafael Santos se formou como engenheiro civil com louvor, sendo o orador da turma. No dia da formatura, Conceição estava na primeira fila, com o vestido mais bonito que conseguiu comprar, chorando de orgulho. Lucas, agora no ensino médio e seguindo os passos do irmão nos estudos, filmava tudo com o celular. Eduardo estava lá também, discretamente nos fundos do auditório. Havia acompanhado toda a jornada de longe, vendo aquele investimento emocional dar frutos além de todas as expectativas. Rafael não apenas se formou, mas se tornou um dos melhores alunos da universidade, participando de projetos de extensão, ganhando prêmios acadêmicos, sempre fiel ao sonho original de usar a engenharia para ajudar pessoas em situação similar à sua. Após a formatura, Eduardo finalmente se revelou. Pediu para conversar com Rafael, em particular, e contou toda a verdade sobre a bolsa de mérito acadêmico que havia recebido. Foi o senhor? Todo esse tempo? Todo esse tempo. E sabe o que mais? Foi o melhor investimento que já fiz na vida. Rafael não sabia se chorava ou se ria. Durante 5 anos, havia carregado a gratidão por uma oportunidade anônima e agora descobria que o anjo da guarda tinha nome e sobrenome. Como posso agradecer, senhor Mendes? Como posso retribuir? Você já começou a retribuir, Rafael. Soube que dá aulas voluntárias na periferia, que ajuda outros jovens a estudar. Soube que seu projeto de TCC foi sobre habitação popular. Você está fazendo exatamente o que eu esperava, multiplicando a oportunidade. A conversa rendeu uma proposta concreta. Eduardo ofereceu a Rafael uma posição de coordenador de projetos sociais na empresa, com foco em criar programas educacionais para funcionários. O primeiro projeto seria uma biblioteca no próprio shopping, aberta 24 horas, para que outros Rafaéis pudessem estudar em condições dignas. Quero que você transforme aquele corredor onde te encontrei num símbolo de esperança para outros jovens. Rafael aceitou na hora, não apenas pela oportunidade profissional, mas pela chance de fechar o ciclo de uma história que havia começado com uma vela e agora se transformava em luz para muitos. A biblioteca foi inaugurada 6 meses depois, no exato local onde Rafael costumava estudar. Uma placa na entrada dizia: Biblioteca Conceição Santos, onde sonhos encontram luz. Conceição chorou quando viu o nome dela eternizado naquele lugar que representava a transformação da família. Hoje, 3 anos após a inauguração, a biblioteca atende centenas de jovens da região. Muitos deles são funcionários do shopping
que estudam para vestibular. Outros são estudantes universitários que precisam de um lugar silencioso. Alguns são crianças que fazem lição de casa enquanto os pais trabalham. Rafael coordena não apenas a biblioteca, mas um programa inteiro de bolsas de estudo que Eduardo criou, inspirado em sua história. Já são 50 jovens beneficiados, todos acompanhados de perto, todos com histórias parecidas com a sua. Sabe qual é a parte mais bonita? Rafael disse a Eduardo numa das reuniões de acompanhamento do projeto. É ver que cada vela acesa multiplica outras velas. O Senhor acendeu a minha, eu acendi outras, e agora elas estão acendendo mais outras. Eduardo sorriu. Aos 57 anos, havia finalmente entendido o verdadeiro significado do sucesso. Não era apenas acumular riqueza, era usar essa riqueza para iluminar caminhos. Lucas também foi aceito na universidade para estudar medicina. Conceição finalmente pôde parar de trabalhar como faxineira e agora ajuda Rafael a coordenar os projetos sociais da empresa. A família que estudava à luz de vela agora é responsável por manter dezenas de outras velas acesas. Na parede do escritório de Rafael, emoldurada com carinho, está a tampa de garrafa PET, onde derreteu a vela naquela madrugada que mudou tudo. Ao lado, uma foto da turma de formatura, outra do dia da inauguração da biblioteca e uma última, mais recente. 50 jovens bolsistas segurando seus certificados de conclusão do ensino médio. Visitantes frequentemente perguntam sobre aquela relíquia estranha na parede de um escritório tão moderno. Rafael sempre conta a história com a mesma emoção do primeiro dia, porque sabe que cada pessoa que ouve pode ser inspirada a acender sua própria vela ou ajudar alguém a acender a sua. Uma vela pequena pode parecer insignificante, ele costuma dizer, mas numa noite escura, ela é capaz de iluminar um mundo inteiro. A história de Rafael e Eduardo se tornou lenda na empresa, embora poucos soubessem dos detalhes reais. Para os funcionários, era apenas uma bela história de um patrão que deu oportunidade a um jovem talentoso. Para Rafael e Eduardo, era muito mais. Era a prova de que um momento de conexão humana pode alterar o curso de múltiplas vidas. Eduardo, agora oficialmente aposentado, mas ainda ativo como conselheiro, criou o Instituto Pequenas Luzes, uma organização sem fins lucrativos, dedicada a encontrar e apoiar jovens em situações similares à de Rafael. O Instituto já atendeu mais de 500 jovens em todo o estado, todos selecionados pelo mesmo critério que chamou a atenção de Eduardo naquela madrugada. Não apenas necessidade financeira, mas determinação genuína e sonhos maiores que as circunstâncias. O Rafael me ensinou que não basta dar o peixe nem ensinar a pescar, Eduardo explicou numa entrevista para uma revista de negócios. Às vezes, você precisa dar a vara, o anzol, ensinar a pescar e ficar por perto até ter certeza de que a pessoa consegue pescar sozinha e ensinar outros a pescar também. A Biblioteca Conceição Santos se tornou modelo para outras empresas. O que começou como um espaço de estudos virou centro cultural, com palestras, cursos profissionalizantes, oficinas de empreendedorismo e até apresentações artísticas. Jovens que começaram estudando para o vestibular hoje voltam como palestrantes, contando suas histórias de superação para inspirar a próxima geração. Maria Fernanda, uma das primeiras bolsistas do programa, formou-se em medicina e hoje atende gratuitamente na periferia onde cresceu. João Carlos virou advogado e presta assistência jurídica gratuita para famílias de baixa renda. Ana Paula se formou em educação e criou uma metodologia inovadora de ensino para crianças em situação de vulnerabilidade. Cada história é uma vela nova sendo acesa. Cada formatura é uma multiplicação de luz. Rafael, agora casado com Marina, uma professora que conheceu numa das palestras do Instituto, tem 2 filhas pequenas, Sofia, de 5 anos, e Helena, de 3.
Crescem ouvindo as histórias do papai que estudava com uma vela e do vovô Eduardo que apareceu numa noite especial. "Papai, você era muito pobre?" perguntou Sofia um dia com a curiosidade inocente das crianças. "Era sim, filha. Mas ser pobre não significa ser menos importante. Significa que você precisa trabalhar um pouco mais duro para alcançar seus sonhos." "E o vovô Eduardo te ajudou por quê?" Rafael pensou por um momento antes de responder. Era uma pergunta que ele próprio havia feito muitas vezes ao longo dos anos. Porque ele entendeu que, às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de alguém que acredite nela. E porque ele sabia que ajudar uma pessoa pode transformar muitas outras. As meninas sempre pedem para ver a vela do papai, a tampa de garrafa PET emoldurada, e Rafael sempre conta a história como se fosse a primeira vez, porque para ele continua sendo mágica. Conceição, agora com 58 anos e avó orgulhosa, trabalha meio período no Instituto, coordenando o programa de acompanhamento familiar dos bolsistas. Ela entende melhor que ninguém a importância de apoiar não apenas o jovem, mas toda a família durante o processo de transformação. Filho de pobre que vai para a universidade, carrega a família inteira nas costas, ela costuma dizer nas reuniões. Precisamos cuidar de todo mundo, não só do menino ou da menina que estuda. Sua sabedoria simples se tornou um dos pilares do Instituto. Hoje, as famílias dos bolsistas recebem acompanhamento psicológico, orientação financeira e até cursos profissionalizantes para os pais e responsáveis. Lucas, o irmão mais novo, se formou em medicina no ano passado e está fazendo residência em pediatria. Planeja voltar para trabalhar no instituto depois de formado, criando um programa de saúde preventiva para as comunidades atendidas. "Quero cuidar das crianças que podem ser os próximos Rafaéis", ele diz. A história da vela chegou até a imprensa nacional 5 anos após a formatura de Rafael. Uma jornalista investigativa estava fazendo uma reportagem sobre desigualdade social quando descobriu o Instituto e, investigando mais a fundo, chegou à história original. A matéria, publicada numa revista de grande circulação com o título "A Vela que Iluminou um Império", emocionou o país. Rafael e Eduardo foram convidados para diversos programas de televisão, palestras e eventos empresariais. Mas o impacto mais importante veio de onde eles menos esperavam. De outros empresários que se inspiraram na história e criaram seus próprios programas. A Rede das Pequenas Luzes, hoje, conecta mais de 100 empresas em todo o Brasil, todas com projetos similares de educação e oportunidade para jovens em vulnerabilidade social. "Vocês transformaram uma história pessoal numa revolução silenciosa", disse o ministro da Educação numa cerimônia de reconhecimento. "Provaram que a iniciativa privada pode ser parceira efetiva na transformação social." Rafael ainda trabalha no mesmo shopping onde tudo começou, mas agora num escritório moderno no último andar, com vista para toda a cidade. Ainda faz questão de passar pelo corredor onde estudava, agora transformado em biblioteca, pelo menos uma vez por semana. "É para lembrar de onde vim", explica aos filhos quando elas perguntam por que o papai sempre para naquele lugar. Eduardo, aos 62 anos, encontrou na filantropia estratégica uma nova forma de empreender. O Instituto se tornou sua principal ocupação e ele costuma dizer que nunca se sentiu tão realizado profissionalmente. Descobri que o maior lucro que uma empresa pode ter não se mede em dinheiro, mas em vidas transformadas. A amizade entre Rafael e Eduardo evoluiu para algo que transcende a relação profissional. Eles são família escolhida, padrinho e afilhado numa jornada que começou com uma pergunta simples sobre uma vela e se transformou num movimento de transformação social. Todo dia 15 de março, aniversário do encontro na madrugada, eles se reúnem para jantar e planejar os próximos projetos. É uma tradição que começou no primeiro ano após a formatura e se mantém até hoje.
Você sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Eduardo disse a Rafael no último encontro. É que a gente provou que gentileza não é fraqueza, é força, e que uma única decisão tomada com o coração pode mudar não apenas uma vida, mas centenas de vidas. Rafael sorriu, olhando pela janela do restaurante para a cidade iluminada lá embaixo. Cada luz acesa o lembrava de que, em algum lugar, alguém estava estudando, sonhando, lutando por um futuro melhor. Sabe de uma coisa, seu Eduardo? Eu acho que a gente não acendeu apenas uma vela naquela noite. A gente acendeu uma fogueira. E, de fato, haviam acendido. Uma fogueira de esperança que se espalhava silenciosamente pela cidade, pelo estado, pelo país. Uma fogueira alimentada por histórias de superação, construída tijolo por tijolo através de oportunidades oferecidas e sonhos realizados. A vela pequena que tremia numa tampa de garrafa PET naquela madrugada fria de março havia se transformado numa constelação de luzes que iluminava caminhos para milhares de jovens. E o mais bonito de tudo é que a história ainda está sendo escrita. A cada novo bolsista que entra no programa, a cada formatura, a cada jovem que retorna para ajudar outros, a luz se multiplica. Porque algumas chamas, uma vez acesas, nunca mais se apagam. Elas apenas crescem, se dividem, se multiplicam, até que toda a escuridão do mundo não seja páreo para a sua luz.